A gente quer saber um pouquinho mais da sua infância. Como era a pequena Mari? Era mais espoleta, era mais quieta, era sonhadora, sempre foi? Nascida mesmo em Araxá? Nascida em Araxá. Gente, eu fui uma criança. é, eu tinha meus momentos assim. Eu tinha um quê de adulto, sabe? Porque eu passei por uma perda muito nova, né? Minha família passou por uma perda. é, Quando a gente perdeu meu irmão, eu era muito pequena, eu tinha 4 anos, ele tinha 2 anos. E eu lembro de tudo que aconteceu. E eu virei filha única naquele momento. E com o sofrimento ali dos meus pais, a sensação que eu tinha era de que eu precisava preencher um vazio dentro deles. Eu precisava é, organizar a vida deles dentro de um contexto de felicidade e que só tinha eu para fazer aquilo. Então, você pensa uma criança, e eu só entendi isso depois de anos de terapia, de análise, que eu fui compreender isso na minha fase adulta. E eu lembro muito, a minha cabeça é muito boa, eu tenho uma memória de elefante. Então, eu lembro, às vezes, de situações, de falas, de coisas que aconteceram dentro disso, assim, dessa realidade na minha infância. Então, o que eu fazia? Eu direto, quando eu via que a minha mãe ia ficar triste, que meu pai ia ficar triste, eu subia na mesa do lugar que a gente estava, eu falava, vou me apresentar. Isso com 6 anos, 5 anos. Aí o pessoal vai falar o que essa menina, gente? Eu vou cantar uma música. Agora eu vou fazer tal coisa. Então eu ficava o tempo todo tentando mudar aquela energia, sabe? Tentando fazer graça, tentando levar o negócio para um outro lugar. Tava E equilibrando os pratos ali, né? O tempo só todo. segurando pratinho ali, equilibrando pratinho. E aí, então eu fui uma criança que pegou essa responsabilidade, né, da felicidade desde muito cedo e ao mesmo tempo eu cresci tendo um sonho. Então, se você chegasse para mim e perguntasse assim, Mariana, o que você vai ser quando crescer? Eu falava artista. Então, eu nunca tive dúvida. Como? Não sei, eu só vou ser. Serei, não sei como. Então, não tinha um caminho assim, não pensava no caminho. Era como se fosse uma coisa certa na minha vida. Então, eu fui uma criança que brincou muito na rua, que que andava muito com os meninos na escola. Muito, Moleca. eu era moleca, mas eu tinha um senso de responsabilidade muito grande. Então, todos os BOs que aconteciam, e a gente ia para a diretoria, e eu estava ali junto com Envolvida. eles, eu estava envolvida, todo mundo levava um pito, e no final das contas, eu sentava com o diretor, saía todo mundo da sala, e eu sentava e falava assim, desculpa, que bobagem. Nossa, eu era igual. Pra que eu fui fazer? Pra que a gente foi fazer isso? Aí eu falava assim, você tem que levar em consideração que a gente tem 12 anos. É uma bobeira. Mas você me desculpa? Aí ele, poxa, Mariana, tá. E assim eu fiz a minha vida inteira. E realmente eu fui aprendendo com os meus erros. E eu não repetia. E você falava real. Eu falava a verdade. E eu não repetia o erro. Eu fazia outro. Eu errava de outra forma, sabe? Mas eu tenho umas coisas assim do meu pai, porque a minha mãe, ela sempre foi mais na minha infância, na minha adolescência, a gente era muito mais próxima do que eu era próxima do meu pai. E o meu pai, ele era mais rígido, assim. E era assim, pai, hoje vai ter uma festa? Não. Mas não. Então era desse jeito. Aí eu chegava, mãe, eu quero ir, fala com ele. Fala, poxa, ela quer ir. Aí tinha que ter uma conversa da minha mãe. Mãe, deixa eu faltar da escola hoje.
fala com seu pai. Não, fala. Então ela tava sempre ali Intermediando a meu favor, sempre, e ele mais rígido. E o jogo virou quando eu fiz 18 anos e escrevi uma carta pro meu pai. E eu falei assim, eu estou mudando de Araxá. E você tem 2 opções. Ou você continua rígido, tentando me dar uma educação, e que eu aprecio muito a sua forma de educar, mas era uma rigidez nas palavras, assim, de seriedade mesmo, sabe? Então, hoje eu vejo que foi extremamente necessário e importante, mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, você tem 2 caminhos. Ou você continua assim e a gente vai se falar pouco, ou você vira meu melhor amigo, assim como a minha mãe é minha melhor amiga, porque eu não vou estar em casa todos os dias. E eu vou precisar muito de vocês. Porque sem vocês eu não vou conseguir. Estava indo atrás do meu sonho, ia mudar para uma cidade grande, sabe? E eu escrevi essa carta, e ele não me respondeu a carta, mas ele mudou da água para o vinho comigo. Então, hoje, é assim, eu, meu pai, minha mãe, é uma aliança, uma sintonia de vida mesmo. Eles sabem tudo da minha vida, até mais do que deveriam, e não poupo eles de nada, porque a gente tem essa troca, e essa troca é muito importante para mim. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.